Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 7 de setembro de 2021, terça-feira da 23ª semana do tempo comum. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje no Evangelho de Lucas, que acabamos de ler, de proclamar, nós vemos Jesus escolhendo os seus 12 apóstolos. Mas é importante nós notarmos que antes da escolha dos 12, o Senhor passou a noite toda em oração a Deus. O bonito de Jesus Cristo, porque que eu sempre digo, Jesus Cristo, Ele sempre nos deu muitos ensinamentos, estão aqui na palavra, e deu tantos ensinamentos que João vai dizer que nem todos os livros, os livros, se fossem escritos em livros, todos os feitos de Jesus não caberiam nas bibliotecas. Tantos foram os ensinamentos de Jesus, mas mais do que ensinamento, tudo aquilo que o Senhor ensinou, Ele viveu. Sempre disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, está aqui. O exemplo de amor, aquele que nos amou entregando toda a tua vida. O Senhor que disse, se te bater uma face, oferece a outra, e o Senhor mais do que uma face, ofereceu a outra, a cabeça, as mãos, os pés para serem transpassados, o lado para ser transpassado. O Senhor que pediu para que perdoássemos aqueles que nos ofenderam, 7 vezes 70, e na própria cruz o Senhor vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor que nos ensinou a rezar, quando os apóstolos falaram, Senhor, Jesus nos ensina a rezar, e é quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E chego aqui onde eu gostaria de chegar, e Jesus é mestre em oração. Tudo que Jesus ia fazer, antes Ele se colocava em oração. Numa intimidade total com o Pai. Sempre, Jesus sendo Deus, será que Ele precisava rezar? Mesma coisa, sendo Deus, sem pecado, precisava ser batizado? Mas é isso, o Senhor ensina mais do que palavras. Ele ensina através de gestos concretos. Ele ensina pela palavra, mas acima de tudo, o Senhor sempre nos ensinou pelos gestos concretos. Tudo que o Senhor falava, Ele viveu, e viveu de forma plena. E aqui Ele nos deixa esse ensinamento, como mestre de oração, nos pede a mesma coisa, para que possamos ter uma vida de oração. E a vida de oração faz o quê? Com que tenhamos a intimidade com Deus. Por quê? Porque o próprio São Padre Pio vai dizer, nunca, por menor que seja, inicie um trabalho sem antes oferecê-lo a Deus.
E como é importante nós termos essa intimidade com Deus para saber se os nossos sonhos são os sonhos de Deus, se os nossos planos são os planos de Deus. Porque não adianta nós termos planos mirabolantes, maravilhosos e até realizá-los, mas é como a pesca infrutífera. Lembram? Pedro lá pescando com os apóstolos, pescou a noite inteira e nada apanharam. Passaram a noite inteira e já estavam ali, estava amanhecendo, lavaram as redes, deveriam estar exaustos, deveriam estar fadigados por causa da noite inteira e, acima de tudo, deveriam estar sem esperança. Por quê? Porque trabalharam, mas não teve frutos. Mas quando Jesus fala, vai agora, entrem na barca, vão para as águas mais profundas e lancem as redes naquele lugar. A hora que eles lançam, eles não conseguem nem puxar a rede. Então a oração nos faz isso. A ouvir o Senhor Jesus, a ouvir aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. E quando nós apresentamos nossos planos a Ele, nós também esperamos a sua voz. E se não ouvimos o Senhor, Ele vai se manifestar na nossa vida de várias formas, com uma palavra, com uma passagem ou com alguém. Por isso que é importante, então, essa vida de oração. É isso que o Senhor faz. Ele se coloca em oração uma noite inteira com Deus, ali na intimidade com o Pai, matando aquela saudade, eu imagino, porque ele sai de junto do Pai, e ali ele ficava ali conversando com o Pai, e ele disse que ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então, a oração é um momento de escuta do Senhor Jesus com o Deus Pai, para saber aquilo que Deus queria que ele realizasse, e ele realiza plenamente a vontade de Deus. E por isso que através da sua vida, o Senhor, Deus, realiza milagres. Então, meu irmão, minha irmã, como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. E só ouviremos a palavra de Deus, seja através de inspiração, seja através da forma que for, se nós tivermos uma vida de oração. E olha como é bonito, porque o Evangelho vai concluir assim: vieram todos para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. A palavra poderia dizer, vieram todos para serem curados, mas não. Vieram todos para ouvir os ensinamentos, vieram todos para ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar. E a própria palavra do Senhor ia curando aquelas pessoas. A própria palavra ia transformando as suas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, está buscando uma cura? Inicie essa vida de oração. Inicie essa vida da leitura orante da palavra de Deus e tenha certeza que a cada dia Ele vai te curando, Ele vai te transformando, vai te renovando, vai te fazendo uma pessoa nova. A cada um de nós, a começar por mim, que tanto precisa ser curado, liberto, restaurado. Então, meu irmão, minha irmã, que na leitura de hoje, no Evangelho de hoje, cada um de nós possamos buscar diariamente. Se já buscamos, que aumente essa busca. Jesus passou a noite toda. Se nós ficamos ali algumas horas, alguns minutos, que a gente aumente a exemplo do Senhor. E que possamos passar o nosso dia todo em oração, para que a nossa vida seja o Evangelho vivo. Que a cada atitude as pessoas possam ler o Evangelho em nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.